Política, com Rosiane Carvalho. 8h29. Vamos às informações de política com Rosiane Carvalho. Muito bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Bom dia para os ouvintes da Band News Difusora. Rose, finalizamos a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus, né, entrevistados por você e pela jornalista Thaís Gama. Ontem foi a vez do Marcelo Amil, do PCdoB. A gente tem aqui um resumo das propostas dele. Vamos ouvir. Candidato, a gente queria ouvir do senhor que é ser prefeito de Manaus. Por que eu quero ser prefeito de Manaus? Eu gosto de dizer sempre que eu sou nascido, criado e quero ser enterrado aqui em Manaus. Eu cresci no bairro da Raiz, na minha infância foi indo para o Vivaldão a pé assistir jogo do Rio Negro. Na minha adolescência fiz curso de teatro, estudei música no Cláudio Santoro. Na minha juventude, pegava minha namorada para a gente namorar na Praça da Saudade, no Largo São Sebastião. Então a minha vida inteira sempre foi em Manaus. Graças a Deus eu tive oportunidades na vida. Eu poderia ter ido morar em Minas Gerais, eu tive propostas de trabalho até mesmo no exterior, mas eu sempre optei por ficar em Manaus. E já que eu vou morar minha vida toda em Manaus, eu me sinto no dever de contribuir. Acho que agora já estou maduro, estou preparado e chegou a hora de fazer Manaus um lugar melhor também. Uma pergunta principal que acabou dando destaque para o seu nome nesse início de campanha, que foi a sua participação no debate, quando o senhor tentava lá contrapor, né, os seus adversários, perguntando sobre Jorge Teixeira e sobre a Ponta Negra. Isso rendeu alguma coisa para o senhor? Foi ruim essa estratégia? Como é que o senhor avalia essa sua participação, especificamente sobre essa sua postura, né, durante o debate? Nós bolamos uma estratégia. Qual era a estratégia? Vamos fazer perguntas rápidas para fazer os adversários gastarem o seu tempo e depois eu ter bastante tempo para falar. Isso funcionou sempre. Eu sempre tive 1 minuto e 8, 1 minuto e 12 para falar enquanto os adversários não podiam mais. Mas essa questão do Jorge Teixeira, Ponta Negra, ela foi muito legal, por quê? Porque ela colocou em debate duas Manaus diferentes que existem. De acordo com nota técnica do Ministério da Saúde, 23% de Manaus tem acesso à saúde privada, 77% dependem exclusivamente do SUS. 18% de Manaus tem acesso à rede de esgoto adequada, 82% de Manaus não tem. O IDH, de acordo com o PNUD das Nações Unidas, o IDH do Vieira Alves, da Ponta Negra e do Nossa Senhora das Graças, ele é similar ao da Noruega. Já o IDH do Jorge Teixeira, do São José, do Grande Vitória, ele é similar ao da Bolívia. Então, há diferenças gritantes. Ora, se a Ponta Negra tem 6 mil moradores e 2 policlínicas para atender, ela requer uma atenção. Mas onde precisa necessariamente de obra e de construção é no Jorge Teixeira, que tem cerca de 580 mil manauaras para uma policlínica e 20 UBSs. Mais 1 minuto para suas considerações finais. Procure conhecer um pouco mais o Marcelo Amil. Esse rapaz que está falando aqui com vocês, esse advogado, ele foi um garoto que vendia bala de mangarataia na rua. Ele foi um adolescente que era office boy. Ele foi alguém que foi pai e resolveu cuidar de sua família. E hoje está aqui tentando oferecer oportunidades. Oportunidades mudam a vida das pessoas, mudaram a minha. E veja que nós podemos sim ter uma vida melhor. Apenas um trecho aí da entrevista dele, que está completa no Facebook da Band News Difusora e também no site da Band News Difusora. Rose, o que mais você destaca dessa entrevista com o Marcelo Amil, do PCdoB? Eu acho que o Marcelo Amil, embora ele tenha, na entrevista, dito que foi muito positiva aquela brincadeira, aquela tentativa dele de chamar a atenção para as diferentes faces, né, de necessidade aqui da população em Manaus, usando Jorge Teixeira, Ponta Negra, durante o debate, ele percebeu o quanto aquilo deve ter prejudicado um pouco a imagem dele, né? Porque virou meme. E aí, virar brincadeira, né, no início de campanha não é algo que vai fazer com que um eleitor leve a sério você, né? Queira votar em você, exatamente pela seriedade das propostas. Então, hoje eu percebi na entrevista, Arthur, um candidato preocupado em demonstrar que tinha conhecimento de causa, conhecia a realidade da população. Ele repete na nossa entrevista, como já repetiu em outras falas dele, em entrevistas também, no próprio debate, tentando colocá-lo na condição de alguém que saiu de um espaço mais humilde da população, que tem uma identidade com as pessoas aí que têm uma baixa renda,
e que tem a vontade de fazer alterações no curso político da cidade, né? Nós também perguntamos a ele a respeito da representatividade do PCdoB nessa eleição. O que acontece? O PCdoB já participou de eleições, inclusive eleições em que o PCdoB levou a disputa para segundo turno, como foi, por exemplo, a disputa entre o Arthur Vigílio e a Vanessa Graziotin em 2012. Né? O PCdoB participa sempre da eleição com quadros muito qualificados e de grande militância, né? Militância dentro da sociedade civil, né? Nos sindicatos, nos movimentos, quadros que têm discursos muito alinhados com a esquerda, né? Muito alinhados com a representação dos movimentos sociais, com os direitos humanos. E aí, dessa forma, eu não preciso falar, o nosso ouvinte conhece aí os quadros recentes do PCdoB, ao menos na fala, o Heron Bezerra, a Vanessa Graziotin, a Lúcia Antoni, né? O Marcelo Amil, ele tem outras características, né? E eu perguntei a ele por que ele achava que o PCdoB tinha escolhido ele para essa eleição. E ele disse que fez curso de formação do PCdoB, mas que tem outras características em função das experiências que ele foi tendo a respeito da formação política mesmo. Ele diz assim que ele não estava nos movimentos sociais, né, nas caminhadas de rua do PCdoB mais recente, mas estava atuando, militando em outras frentes, e aí disse que fez defesas, atuou como advogado de pessoas mais humildes, enfim, tentou se colocar nessa condição aí. Outra coisa que ele esclareceu durante a entrevista é uma informação que circula muito de bastidores em relação a ele, que o PCdoB poderia tê-lo escolhido para ser candidato à prefeitura em função também de determinados apoios a candidaturas de vereadores, porque há não só dessa eleição, de eleições anteriores, uma postura muito direta do PCdoB em eleger vereadores, né? Tem estratégias e tudo mais, que agora todos os partidos foram obrigados, né, a lançar a candidatura única, mas o PCdoB tinha estratégia já de outras eleições, né, nesse sentido. Bom, e ele justifica que isso não tem lógica em função da falta de bens dele. De fato, no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, ele é um dos candidatos que não tem bens declarados, que mora numa casa alugada, né? Então, eu acho que, entre outras questões, é isso. Aí ele dá um monte de dados que vocês colocaram um pouco na edição aí, sobre o Jorge Teixeira, sobre a condição, né, de vida na Zona Leste, as propostas que ele tem a respeito de alterar condições de educação, mobilidade urbana e saúde. Arthur, eu queria também colocar aqui os agradecimentos a toda a equipe de produção do Exclusiva, né, o nosso editor Daniel Jordano, a jornalista e âncora, a excelente amiga Thaís Gama, também, que conduziu essas entrevistas ao meu lado, a produção, nosso colega Patrick Vieira, o João Paulo e também o Richard. Richard, não, como é o nome dele? Ricardo. Eu esqueci agora, o Ricardo, né? Isso, Ricardo. O Ricardo também, que ajudou muito nessa composição desse período, para a gente foi um bom desafio, e eu acho que nós cumprimos a nossa obrigação, né? Não de fazer guerra contra os candidatos, tampouco de levantar confete em relação a qualquer um deles, né? Nós fizemos perguntas que tinham a ver com as propostas deles para Manaus, com os principais problemas de Manaus, e também com as composições políticas, as polêmicas em relação aos aliados deles. Todos foram questionados, responderam o que achavam que tinham que responder, e os eleitores, os ouvintes da rádio tiveram a chance, com certeza, de tomar as suas próprias interpretações a respeito do que disse cada um dos candidatos durante esse período de entrevistas. Sem dúvida. E quem quiser acompanhar todas as entrevistas, é só acessar nossas mídias digitais. Agora, Rose, a gente muda de assunto para falar que o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, determina a prorrogação por mais 5 dias da prisão temporária das pessoas detidas pela Polícia Federal durante a segunda fase da Operação Sangria. São eles Rodrigo Tobias de Souza Lima, Daiana Priscila Merria de Souza, Ronaldo Gonçalo Caldas Santos, Luiz Carlos Avelino Júnior e Gutenberg Léo Alencar. Em nota, a Secretaria de Estado de Administração informa que foi notificada sobre a decisão do ministro ontem. A operação investiga superfaturamento na compra de respiradores para atender vítimas da Covid-19, feita pelo governo do Amazonas, que inclusive nega as irregularidades. É isso, né? O que mais você destaca?
Sim, foi prorrogada para os 5 presos na Operação Sangria 2, e essa reinquirição, né, significa que eles serão ouvidos novamente. Eu conversei aqui com juristas, o que pode significar isso no âmbito de uma investigação, para além de ouvir novamente? Por que a polícia precisa ouvir novamente? Então, o que eles me colocaram é que é possível que os depoimentos que foram colhidos até agora, né, possam ter apresentado contradições, informações que não batem, né? Então, a polícia provavelmente viu a necessidade de ouvir novamente e tirar dúvidas a respeito do que foi dito e o que não bateu entre uma declaração e outra. O que eu também peguei de informação aqui, Arthur, com quem atua nessa área, né, criminal, é que pode ocorrer também, né, se a Polícia Federal quiser, uma acariação nesse período, que seria o quê? Colocar 2 pessoas que estão depondo, né, e dizer, olha, nesse ponto aqui não está batendo, né, porque você diz isso, porque você diz aquilo, e tentar a polícia tirar suas interpretações a partir do que é dito por essas pessoas aí. A gente repete, Arthur, que esse núcleo que foi preso agora, na segunda fase da sangria, há nomes que estão ligados ao nome do vice-governador do estado, Carlos Almeida Filho, e nomes que estão ligados, isso no texto da Polícia Federal, do Ministério Público e do ministro Falcão, que vazou, a gente teve acesso, não é possível fazer essa interpretação. Então, nomes também ligados ao governador Wilson Lima. E a gente também já disse ontem, disse anteontem, disse um pouco na sexta-feira também, que no texto, né, que a gente consegue perceber da Polícia Federal, do Ministério Público e também do ministro Falcão, é que para algumas dessas figuras há um entendimento, uma forma de se expressar, de convicção a respeito de reunião de provas e de que essas pessoas tinham conhecimento do dano ao erário, o dano aos cofres públicos. Entre essas pessoas, né, no texto dos órgãos de controle da Polícia Federal e também do ministro, a gente percebe o nome do Rodrigo Tobias, que é o ex-secretário de Saúde, do marido da ex-secretária Daniela Sayag, da própria secretária Daniela Sayag, entre outras pessoas ali da Secretaria de Saúde, né? E outras não, outras ainda estão ali no âmbito de dúvidas, né, sobre a participação, esse tipo de comportamento, esse tipo de informação gera dúvidas, né? Eles colocam dessa maneira. O que eu consegui captar também das pessoas que estão habituadas ao desenrolar dessas investigações é que é possível que novas fases venham a romper a partir desta aqui, né, dessa fase, do que está sendo ouvido, dessas pessoas que estão sendo ouvidas. A principal preocupação e expectativa é o que pode surgir, por exemplo, do depoimento do Alencar, né, que é um empresário, que é um ex-militar e também não tem presença no governo Wilson Lima, mas também tem presença em outros governos também. Então, assim, as pessoas começaram a levantar uma série de expectativas de que pode surgir a partir do depoimento dele, que possíveis novas fases dessa operação possam mirar num núcleo empresarial, um núcleo mais ligado a nomes de empresários que tenham colocado condições, né, para que essa organização criminosa tenha se estabelecido, como entende a Polícia Federal e o Ministério Público, e a indicação de alguns nomes que foram surgindo aí, não há acaso, né? Você lembra que o depoimento lá do dono da adega, né, do Fábio, ele disse que soube que estavam comprando coisas lá na Suzano, foi lá e perguntou o que vocês querem comprar, que eu tenho uma importadora, e depois foi lá procurar o que vender para a Suzano. E eles passaram a passar lá informações para que ele pudesse adquirir coisas que eles estavam interessados em comprar durante a pandemia. Então, esse tipo de depoimento, ele acaba tendo uma série de fragilidades, né? E o entendimento aqui é que nenhum desses nomes surgiu ao acaso, né? Há construções que propiciam o aparecimento dessas pessoas nesse suspeita de esquema. Então é isso, acho que são as dúvidas que vão surgindo, que surgem na gente, provavelmente surgem ainda mais na Polícia Federal, porque eles devem ter muito mais dados do que a gente teve acesso até esse momento. Sem dúvida, e vamos continuar acompanhando. Rose, obrigado pelas informações, um ótimo dia para você. Bom dia, Arthur.